Bom, pessoal, continuando nosso estudo de biologia, a gente vai entrar num tema muito importante, muito cobrado em provas, que são em relação ao sistema de endomembranas. Então, novamente, pessoal, eu vou focar no que é o básico para vocês irem para a prova, tá? Ou seja, o que é importante para a prova. Eu sei que o tema às vezes ele é bem grande, mas eu tento focar no que é resumo, porque a gente precisa saber, tá bom? Então, sem enrolação, o que a gente tem que saber do sistema de endomembranas? Primeira coisa que eu quero que vocês saibam, antes de definição e tudo mais, é o tipo de funções que eu vou ter nessa definição. Então, endomembranas, ou seja, membranas que estão mais interiormente mais no interior da célula, vamos falar assim. A gente pega a etimologia da palavra e fala endomembranas, então membranas de dentro, ou mais no interior da célula. E quais são as funções generais que a gente vai ter? Vocês podem dizer que ela tem algumas funções. Principalmente, eu vou colocar 3. Ela separa processos metabólicos. Beleza? Segundo, ela permite o transporte intracelular. Segunda função, e vamos colocar que de certa forma ela mantém o gradiente de concentração, tá? E aí dentro dessas membranas, esse sistema de endomembranas, a gente vai ter o complexo de Golgi, os retículos, né? Retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso. A gente vai ter os lisossomas, as vesículas, a gente vai falar cada uma delas. O mais importante mesmo, a gente vai definir especificamente, tá? Por exemplo, retículo endoplasmático rugoso, um dos queridinhos das questões. E como que a gente vai focar para que seja simples e vocês acabam não esquecendo isso, tá? Bom, retículo endoplasmático rugoso, vai vir um nome na sua cabeça. Quero que vocês lembrem esse nome aqui. Proteínas. Tá bom? Como assim, Marcos? Como assim? Me explica melhor. Pessoal, o retículo endoplasmático rugoso, ele tem a função de síntese proteica. Beleza? Ou seja, vai ser literalmente esses ribossomas que a gente tem nessa célula que vão produzir essas proteínas que vão ao lume do retículo endoplasmático rugoso. Tá bom? Então é isso que eu quero que vocês lembrem. Esqueci da definição. Proteínas. Síntese de proteínas. Características eu preciso saber, Marcos? Mais ou menos. O que vocês têm que lembrar sim ou sim que eles têm ribossomas aderidos. Beleza? Então, a principal coisa que eu quero que vocês lembrem. E também que ele é mais presente em células que produzem proteínas. Tá bom? Quero que vocês lembrem isso. E aí, como que a gente pode pensar? Lembra que a gente está, vamos pensar assim, rugoso, né? Então a gente coloca, o processo é como se fosse assim, gente. A gente está colocando açúcar aqui. Beleza? Então, coloquei açúcar. Vamos pensar que isso aqui é uma proteína. Proteína do frango. Isso aqui é um franguinho.
O bico do frango, a cresta. Ó, esse aqui é o nosso franguinho, pra gente não esquecer. A asinha dele. Esse aqui já foi pra panela, coitado. Então, lembra, coloquei açúcar na nossa proteína, no nosso frango, que é feito de proteína. Fiz isso, o que eu vou ter? Vou estar formando glucoproteínas. Aí você fala assim, Marcos, eu não entendi bolhufas de nada, me explica isso aí. Pessoal, glucoproteínas, então glucose. Lembram que glucose é praticamente um açúcar. Então vamos pensar assim. Tudo bem? Então, juntei açúcar com proteínas, algo relacionado a açúcar com proteínas. Bem simplesinho, bem simples, tá? E exemplos. Eu quero que vocês lembrem disso depois. Ah, e outra coisa, ó. Lembrem que o nosso frango aqui, ou seja, que está do retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas deles vão ser enviadas ao complexo de Golgi. Tá? Então, se te pergunta de armazenamento, transporte, lembra, essas proteínas vão ser enviadas posteriormente ao complexo de Golgi, tá? Que vai fazer o empacotamento. Exemplo clássico. A gente tem que saber dois principais. Primeiro são as células pancreáticas. E o segundo a gente vai dizer que são os anticorpos. Principalmente os plasmocitos. Tá? Então é essa. Segundo que a gente tem que saber é retículo endoplasmático liso. E aí, pessoal, quase a mesma coisa. Vai vir uma palavra na sua cabeça. Na verdade, três, né? Quero que vocês pensem. A gente vai lembrar de lipídios. Você pode colocar um mais. Desintoxicação. Então, lipídios mais desintoxicação. Mais uma coisinha a mais. Que está faltando aqui. Tá mais. Cálcio. Agora sim. Então, lipídios mais desintoxicação mais cálcio, Marcos? Como assim? Bom, por que lipídios? Porque a função aqui é síntese de lipídios. E aí vai ser os fosfolipídios, a gente tem como conceitos os triglicerídeos e o outro principal, os esteroides. Tá? Desintoxicação por quê? Vocês lembram? Bom, ele literalmente vai eliminar medicamentos, álcool e toxinas. Então, elimina medicamentos, álcool e toxina. E cálcio, ou seja, ele literalmente armazena cálcio. Então, armazena cálcio, principalmente no nosso músculo, né? Que aí você tem que lembrar que é na região do retículo sarcoplásmico. Marcos, eu não entendi. Pessoal, de novo, ó. Síntese de lipídios, fosfolipídios, triglicerídeos e esteroides. Desintoxicação, ou seja, estou eliminando substâncias que não deveriam estar ali. Um medicamento, um álcool, um tipo de toxina. E ele armazena cálcio, tá bom? Que vem principalmente armazenado do músculo. Também a gente pode dizer que essa desintoxicação dele, ele libera. Você pode colocar aqui, ó, ele já libera nossa amiguinha glucose. Tá bom? Então ele participa do processo que a gente chama de
glucogenólise. Seja, eu estou glucogenólise. Então, glucose, genólise, criação da glucose e quebrando. Então, quebra da glucose e gasto dessa glucose, tá bom? Bom, vamos pensar exemplos também. A gente vai ter, principalmente nos hepatocitos do fígado, a gente tem no músculo, principalmente músculo esquelético estriado. Um outro exemplo mais que eu posso pensar, como ele tem a ver com os esterocílios, os esteroides, ele também vai literalmente estar em células produtoras de hormônios esteroides. Tudo bem? Então, é isso que eu quero que vocês lembrem. O mais importante de tudo foi o que a gente falou, tá? Então, vamos avançando. E aí, a gente tem um outro carinha para falar, que a gente chegou a falar dele aqui, ó. Tal do complexo do Golgi. Então, complexo de Golgi. O que eu tenho que lembrar? Golgi é o nosso quebra-galho. Ou seja, eu quero que vocês anotem aí. De novo, né? Palavrinhas-chave. Ele modifica, ele empaqueta e distribui. Como assim, Marcos? Bom, de novo, ó, como que a gente vai fazer isso? Então, primeira coisa, ele vai modificar o que já foi mandado para ele. Vocês lembram que eu falei aqui? Por exemplo, pega essa proteína e vai ser mandado para o complexo de Golgi? Então é isso. Então, de certa forma, ele modifica as nossas... Cadê aqui? Ele modifica as proteínas, tá? Empaqueta, o que seria isso? A gente tem que pensar que ele vai literalmente pegar essas proteínas, vamos pensar assim, é como se ele pegasse essas proteínas e enviasse para um destino. Então, ele literalmente pega e envia. Beleza? E distribui. Ou seja, quando ele empaquetou, ele vai pegar e enviar. Pensa no correio. Pegou o pacote, ou pensa no Mercado Livre. Ó. Mercado. Peguei ali. Eu vou literalmente classificar o que é e, por exemplo, isso aqui é um celular. Então, eu vou mandar para outra região e depois de mandar, eu vou fazer o que? Eu vou distribuir numa cidade. Então, pense assim. Peguei a cidade, fiz uma ruta, distribuí. Tá bom? E também vocês podem dizer que o Golgi, nosso quebra-galho, ele é tão quebra-galho, mas tão quebra-galho, que ele forma as vesículas secretoras. Tá bom? Então é isso. Quero que vocês lembrem disso. E alguma prova pode te pedir como que é a rota praticamente toda a proteína, né? E a gente lembra, a gente tem nosso DNA, ok, a gente fala ADN, vai para ARN, mensageiro, depois vai para o ribossoma, depois retículo endoplasmático rugoso, tá chegando, hein? Depois complexo de Golgi, tá distribuindo, e no fim, até chegar a nossa, até o final, indo para a vesícula, e agora sim a vesícula vai literalmente formar a membrana plasmática. Tá bom? Então, essa prova foi mais chatinha. Então,
a DNA. Aí lembra, alguém precisa mandar mensagem, então RNA mensageiro, ribossomo, que faz o quê? Tem que lembrar, síntese de quê? O quê? Proteínas ou lipídios? L de lipídios. Então, aqui, ribossomos, então, síntese de proteínas. Vou colocar. Rugose de novo. Golgi, empaquetamento e armazenamento. Vesícula, está formando a membrana e a membrana em si, que já vai fazer a secreção. Então, ótimo. E por fim, gente, quero trabalhar outra coisa que vocês, que é o lisossomo. Para mim, outro importantíssimo. Bom, lisossomo. Eu quero que vocês lembrem outra palavra. Então, se eu colocar aí, ele digere e recicla. Como assim? Como assim? Como assim, Marcos? Não estou entendendo. Bom, lisossomos. Primeiro, o que é? São literalmente as vesículas em si, só que elas estão cheias de enzimas que vão hidrolisar alguma coisa, ou seja, que vão fazer uma digestão. Geralmente são mais ácidas, né? E fazem digestão de nutrientes. Depois, recicla o que sobrou e faz uma eliminação do que não está prestando, tá bom? E de certa maneira também a gente pode dizer que ela faz remodelação tissular, que é o componente ali. E aí os tipos, a gente tem lisossomos primário, que é o que vem, ou que tem, né? Tem enzimas digestivas. E a gente pode dizer que a gente tem o lisossomo secundário. Ó, esse primário, ele vem do aparato ou complexo de Golgi. Então, o lisossomo primário vem de Golgi. Tá bom? Então, pense assim. Vem de onde está indo para onde? Então, o primário faz enzima digestiva e vem do Golgi. Provém do Golgi, né? Aqui, o secundário é que a gente vai falar que tem o nosso ADN. Ou seja, tem o nosso material genético. Tá bom? E aí, aqui é mais chato, porque esse ADN aqui, esse secundário, é quando ele se junta com outras coisas. Que é o autossoma, o fagossoma e o pinossoma. Essas três coisas. Eu preciso saber isso, mano? Não, eu não quero que vocês foquem nisso, tá? Outra coisa que eu quero que vocês saibam, isso eu realmente quero, é o tipo de gestão do lisossomos. Ou seja, ele tem uma digestão própria, que é a autofagia. O nome já diz tudo, né, gente? A gente tem a fagolissossoma. Fagolissossoma. E por fim, a gente tem os corpos residuais. Então, autofagia é eu digerir partes da própria célula. Então, digere partes de si mesmo. Beleza? Fagolissossoma. Vamos pensar. Fago alguma coisa, lisossoma, então fagocita, lisossoma. Geralmente coisas do princípio sólidas, né? Então vai digerir bactérias e partículas grandes. E corpos residuais, ou seja, é literalmente o que sobrou de resto. Então, o que literalmente vai aproveitar de resto. Ou, melhor, o que a célula não consegue mais aproveitar, vai para corpos residuais. Tá bom? Tudo bem? E lembra de novo, se cair essa pergunta, qual que é a rota de uma proteína secretada? Então, de novo, ribossoma, retículo endoplasmático rugoso, lisossoma, vesícula em si, membrana formada e digestão, ou seja, vai para o exterior da célula, tá bom? Então, pessoal, uma aula bem curtinha, mas eu acho que deu para abranger todos os conceitos necessários que a gente precisa, tá bom? Eu vejo vocês na próxima aula e qualquer coisa vocês podem mandar mensagem.